Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nesse momento, nessa manhã, nesse instante, através das ondas do rádio, da TV, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar ricamente os nossos amados ouvintes, telespectadores, pessoas que estão conectadas com este programa, ó Deus, e que elas possam, através do que for apresentado aqui, serem ricamente, ó Deus, abençoadas pelo poder da Tua palavra, porque está escrito, ó Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai querido, que o nosso amado ouvinte receba do Senhor essa verdade libertadora e que ele e ela seja ricamente, ó Deus, tocado por esta palavra que muda o destino do homem, que traz paz, que traz alegria e renova o coração. Nós entregamos tudo nessa manhã, pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, este programa e que traga, a Deus, a sua graça abundante sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 35, verso 1, Gênesis 35, 1, tem o seguinte texto: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Nesse texto, onde conta a história de Jacó, nós vamos encontrar Deus falando com Jacó. E nessa conversa, Deus dá 4 ordens a Jacó para restaurá-lo espiritualmente. O primeiro conselho, a primeira ordem que Deus dá a Jacó é muito claro: levanta-te. Deus diz a ele: levanta-te, Jacó. Ou seja, Deus pede de Jacó uma postura. Lá em Josué capítulo 1, versículo 6 está escrito: Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei aos pais que lhes daria. Então, Deus, diante do coração aflito de Jacó, chega até ele e diz o seguinte: Jacó, levanta-te, toma uma postura. Para Deus abençoar a tua vida, para Deus entrar no teu problema, há uma necessidade sinérgica que você também tome uma postura. Há uma necessidade, de acordo com o que está revelado aqui na palavra de Deus, que você entenda o que Deus está falando e, mediante o que Deus está falando, você haja. É a ortopraxia da fé. Deus fala, mas nós temos que agir de acordo com aquilo que Deus fala. E Deus falou para Jacó: levanta-te. Meu querido, nesta manhã, eu imagino que a tua luta talvez seja bastante problemática, o teu sofrimento, a tua vicissitude, a tua agonia, as tuas depressões. Eu não sei o que você anda passando, mas Deus fala para você: vamos levantar, toma postura, eu estou contigo. É interessante que Deus, ele não nos trata de uma maneira, digamos assim, lamuriosa. Ele trata com firmeza. Ele olha para a gente e fala: ó, vem, ouve a minha palavra, vamos, tem jeito, vamos caminhar. Ele é firme. Deus sempre é firme quando ele trata com seus filhos, e foi assim que ele tratou com Jacó. Jacó estava depressivo, achando que ia ser destruído, que ia ser morto, que ia ser aniquilado, e aí Deus falou para ele: levanta-te, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, e sou o teu Deus, Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Levanta-te. Vamos comigo. Eu sou contigo. A segunda ordem que Deus dá a ele é uma direção.
Deus fala para ele, vai até Betel, vai até a casa de Deus, vai até aonde eu estou direcionando a tua vida. Então Deus ele pede para que Jacó se levante e dá uma direção. Você que está em casa me ouvindo agora, a palavra de Deus tem uma direção para o teu casamento, tem uma direção para as tuas finanças, tem uma direção para a tua família, tem uma direção para você. Você tem que procurar na palavra de Deus. Então, aqui nós vemos Deus orientando Jacó e pede a ele, vai até Betel. Eu estou te dando a direção. Eu sou teu pastor que te guia pelas veredas verdadeiras. Vai por aqui. Toma a direção. Então, querido, quando a gente toma essa postura e quando a gente ouve Deus dando direcionamento através da palavra, a nossa vida começa a ter vitória. É claro que nem sempre é fácil. Por isso que Deus fala para Jacó, e habita ali. Levanta-te, vai até Betel e habita ali. Perseverança. Deus pede a ele perseverança. Há uma necessidade de Jacó perseverar. Então, quando Deus fala, quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá um mandamento, quando Deus te dá uma direção, não quer dizer que vai ser fácil. Você começa a trilhar o caminho de Deus, você começa a andar com Deus e parece que a coisa não é muito fácil. Eu me lembro que quando me converti, no primeiro semestre da minha conversão, eu sofri um acidente de moto, quebrei a minha perna com fratura exposta e eu na cama olhava para o céu e dizia, meu Deus, eu nunca sofri um acidente desse, agora que eu me encontro na tua presença, que eu entreguei minha vida, que eu quero me levantar, seguir um rumo certo, de repente, olha a minha situação. E ali eu ouvi a paz de Deus no meu coração falando comigo, calma, eu estou contigo. E durante aqueles 3, 4 meses que eu fiquei acamado, pastor Natanael, foi a vez que pela primeira, digamos assim, pelo primeiro momento da minha vida, que eu pude desfrutar a palavra de Deus sem atrapalhos. Porque eu não tinha opção. Eu tinha que ficar deitado na cama, fratura exposta, você não consegue se levantar. Então eu sempre fui muito altivo, assim, muito elétrico, né? Eu não conseguia meditar na palavra de Deus. Mas ali, com aquela perna quebrada, machucada, por 4 meses naquela cama, foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda. Então, daquele momento de sofrimento, Deus me tirou dali com uma experiência maravilhosa de paz, de esperança, e dali para frente eu me levantei daquela cama para ser para receber uma graça de Deus, para entender a sua palavra, para viver na sua presença, para desfrutar mais da sua graça. Então Deus transformou a maldição em bênção. Então Deus falou para Jacó, levanta-te, postura. Depois ele falou, vai até Betel, deu direcionamento. Depois pediu, habita ali. Então ele está pedindo perseverança. E por fim, Deus falou, edifica um altar. Aqui Deus quer adoração e comunhão. João 4:23 está escrito, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então, aqui Deus fala para Jacó, tenha comunhão comigo, tenha relacionamento, mantenha a tua vida na minha presença, se relacione comigo, que eu vou dar muitas bênçãos para você, vou mostrar para você o que é andar na minha presença, vou mostrar para você as virtudes que eu tenho para você. Então, nessas 4 ordens que Deus dá aqui nesse texto de Gênesis 35:1, nós encontramos o direcionamento para a gente ter uma vida mais equilibrada na presença de Deus. Primeiro, levanta-te, tenha postura. Segundo, vá até Betel, receba o direcionamento de Deus através da palavra. Terceiro, habita ali, perseverança. Está escrito na Bíblia, mas se eu não perseverar, não vai acontecer. Deus falou, está lá a promessa, mas eu tenho que viver aquilo. Ortopraxia.
Eu tenho que botar em prática. A Bíblia, enquanto eu não a coloco em prática, ela está ali. Mas se eu acreditar naquilo e eu trazer aquela palavra para a minha vida diária, porque não adianta eu apenas filosofar. A Bíblia não é um livro filosófico, ela é um livro de prática. Então, quando eu trago a Bíblia para a minha prática diária, Deus me abençoa. Por fim, ele pede comunhão, perseverança, comunhão. E aí nós vamos encontrar um Jacó que vai ter vitória, que vai ter bênção, que vai ser pai de uma nação, que vai ser instrumento de Deus, apesar do seu nome, apesar da sua história negativa, apesar de tudo aquilo que ele tinha contra ele, Deus reverte a maldição em bênção, Deus muda o caráter dele, Deus trabalha na sua família, e de Jacó nós temos a nação de Israel. Então, meu querido, nesta manhã eu vou orar com você agora, crendo que Deus vai te dar uma ordem ou várias ordens para você nesta manhã sair do marasmo, se levantar e receber bênção. Vamos orar então. Pai querido, nesta manhã nós compartilhamos a tua palavra. E assim, ó Deus, como o Senhor falou com Jacó, como o Senhor deu ordens para Jacó tomar postura, ser uma pessoa perseverante, ser uma pessoa direcionada pela tua palavra, ser uma pessoa que o adorasse em espírito e em verdade. Eu sei, ó Deus, que através das ondas de rádio, da TV, o Senhor está falando agora com este ouvinte, com esse telespectador, e eu sei, meu Deus, que ele vai ser abençoado, abençoada nessa manhã, porque esta palavra é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, que através do que aqui nós aprendemos com a tua palavra, nós possamos tomar postura, nós possamos botar a palavra em prática, nós possamos, ó Deus, trilhar pelo caminho da tua verdade, porque, ó Pai querido, quando nós nos dispusemos a ouvir a tua palavra, o Senhor vai atender o nosso clamor e vai abrir os caminhos e vai trazer a tua paz sobre nós. Pai querido, muito obrigado pela tua verdade, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que ilumina o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Mateus 7, verso 15, fala-nos dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui encontramos, como já tivemos oportunidade de abordar, a partir do verso 13 do capítulo 7 de Mateus, o Senhor não faz mais o ensino, mas o Senhor faz a aplicação do ensino. Existe uma Bíblia atualmente que é chamada a Bíblia de aplicação pessoal. Quantos têm essa Bíblia? Algumas pessoas têm a Bíblia de aplicação pessoal. É muito importante. É como um pregador, uma pessoa que vai ensinar, dá o ensino, mas não faz a aplicação pessoal. O que acontece?
Nós somos, como diz o apóstolo Tiago, uma pessoa que se olha no espelho e depois esquece da sua aparência. Ela não grava mais a sua aparência. Então nós, em todo o ensino que ouvimos, que lemos, o importante é ler, mas o mais importante é aplicar. Se não aplicar, não resolveu nada. E parece, o que vocês acham? Será que os crentes atualmente estão aplicando a palavra do Senhor? Não é? Essa é a grande questão. Será que os crentes gostam de ouvir a palavra do Senhor? Será que os crentes fazem como acabamos de ler no Salmo 26, Davi, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor. Aleluia. Ele pedia, ele sentia o desejo, mas também ele se envolvia na ação. Então não adianta a pessoa ter boa vontade, mas não agir. Então, era esse o propósito de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que os discípulos colocassem em prática, em aplicação. E o Senhor Jesus Cristo, neste capítulo 7, o tema principal, qual que é? É a questão do julgamento. Ele começa dizendo, não julgueis para não serem julgados. Mas ao mesmo tempo, ele vai falando que, olha, existem ensinos incorretos. Existe, como diz na época do profeta Eliseu, existe veneno na panela. Então não é qualquer ensino que podemos ouvir e meditar. Se uma pessoa fica, por exemplo, numa rádio evangélica o dia todo, se uma pessoa fica sintonizada numa emissora de televisão o dia todo que está falando de Deus, do reino de Deus, o que pode ocorrer? Com certeza ela vai ouvir coisas que estão fora da palavra do Senhor ou não? O que os irmãos acham? Então precisa ter um critério. Daí o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Olha, não julgueis, uma questão de critério. Muitas das vezes queremos ser o juiz do nosso irmão, mas ao mesmo tempo precisamos julgar os ensinos, aquilo que está errado. Então era sobre isso que o Senhor queria ressaltar. A partir deste momento, o Senhor queria ressaltar que existiam dois caminhos, que nós deveríamos entrar pelo caminho estreito, mas ao mesmo tempo deveríamos estar vigilantes com relação aos falsos profetas. Então nós demos o início no domingo passado a respeito deste importante assunto, ressaltando o perigo dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, ressaltando que não é fácil, que precisamos estar muito conectados com a palavra de Deus, com Deus, para saber distinguir, porque muitas das vezes não é uma determinada doutrina a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas são sutilezas, aberrações. Eu penso que pessoas que já têm uma certa formação da palavra do Senhor vão saber descobrir. Se uma pessoa aí fora falar para você do Armagedon, por exemplo,
e falar que Jesus Cristo é o anjo, o arcanjo Miguel, qual vai ser a sua reação? Você vai concordar? Né? É um absurdo. Está falando algo que não tem nada a ver. Então nós precisamos saber distinguir as aberrações, e o Senhor queria agora ressaltar as chamadas sutilezas, o que é muito mais difícil de saber distinguir. E o Senhor fala assim: olha, eles têm até um disfarce. Qual é os disfarces? Eles têm pele de ovelhas, né? Peles de ovelha. Já viu uma ovelhinha, né? Pelinha. Tem pele de ovelha. Olha aqui, a que ponto o Senhor chega. Olha que sabedoria maravilhosa, né? Do Senhor Jesus Cristo. Olha, eles têm peles de ovelha, mas no seu interior são o quê? Lobos, né? Lobos devoradores. Então não é fácil. Temos que reconhecer a dificuldade. Temos que ser humildes, e isso nos leva mais à palavra do Senhor, a buscar mais a palavra do Senhor, acharmos que nós não sabemos tudo, mas mergulharmos cada vez mais na palavra do Senhor para não sermos enganados. Qual foi a grande isca que Satanás usou para enganar os nossos primeiros pais? Eu já falei, né? O engano, né? O engano de palavras. Então o inimigo, ele sempre vai procurar para os crentes enganá-los. E dessa maneira é a arma, é a tática do inimigo. O inimigo vai usar de disfarce, de sutileza. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que podemos, a princípio, ter como impressão das pessoas, né? E precisamos então estar tendo um maior conhecimento a respeito da doutrina, do ensino e também da qualidade de vida, porque as duas coisas têm que andar juntas. Não adianta ter uma sã doutrina, mas o camarada deve ir na praça, tem um nome sujo, o camarada é infiel com a sua esposa, ou a esposa é infiel com ele. Como é que fica? Então são situações que envolvem todo o nosso ser, que é algo complicado, difícil, sim, mas que requer, é isso que o Senhor Jesus está falando, a doutrina e a qualidade de vida. E no próximo assunto que nós vamos ver, o Senhor utiliza então um outro exemplo, que é o exemplo da árvore, né? Os frutos. Como é que vai ser os frutos? Vai aparecer os frutos. Vai ser um fruto temporão, um fruto passageiro, superficial. Então, temos aqui, por exemplo, o pastor Natanael. Há quantos anos ele é pastor? Não é? Não é algo recente. Já deu frutos? Puxa vida. Então, isso aí é uma palavra de peso. Esse é o peso que Jesus estava mostrando, né? Para os seus discípulos. Então, o perigo. E normalmente o falso profeta, ele gosta de agradar. E aí nós paramos na grande questão. O irmão Claudio Miro
que a nota vai me ajudar. Se eu estou repetindo muito ou estou avançando em terreno que ainda não foi pisado. O falso profeta, a pergunta foi, terminamos com essa pergunta. O falso profeta, ele fica na porta ou ele está dentro do caminho estreito? Foi aí? Quem pesquisou e quem pode responder? Qual uma opinião? Estamos entre irmãos, ninguém fique constrangido. Aonde será que fica o falso profeta? Ele está no caminho? Quem acha que ele está no caminho? Alguns irmãos levantaram a mão. Está vendo como é difícil? Ele já entrou pela porta? Se ele é falso, né? Quem está na porta? Quem está na porta? Quem é a porta? Jesus. Jesus é o caminho. Nós estamos andando pelo caminho. Jesus é a porta. A porta não é a igreja. Uma pessoa pode entrar aqui, mas os irmãos podem achar, puxa, essa pessoa é crente. Não é assim? Tem toda a característica de uma pessoa crente. Mas será que essa pessoa adentrou a porta que é o Senhor Jesus Cristo? Esta que é a grande questão que o Senhor queria colocar nesse ensino. Então, é muito fácil a pessoa entrar pela porta. Ela pode orar, ela pode cantar, ela pode cumprimentar, mas ela sai daqui, ela tem outra vida. Não tem a natureza de algo que aconteceu na sua vida espiritual. Então, esse é a grande dificuldade. Então, o falso profeta, ele geralmente está na porta. Ele quer confundir as pessoas. Ele acha assim, olha, entra por essa porta. Ela fala de Deus, fala de Jesus. Ela fala de amor. Geralmente, o falso profeta, ele fala muito sobre amor. Ele não fala da pecaminosidade do ser humano. Ele não costuma falar da santidade de Deus. Ele não costuma falar do julgamento de Deus. Ele não costuma falar do inferno. Inferno, então, não passa na sua mente. Por quê? Porque ele quer um caminho fácil. Vocês já ouviram alguém falar assim, esse pastor fala muito sobre o inferno? Tem pessoas que criticam, só sabe falar do inferno, só sabe falar do pecado. Então, geralmente, o falso profeta, ele gosta de falar de assuntos que são agradáveis aos ouvidos das pessoas. Mas será que esses assuntos estão dentro do propósito de Deus? Os falsos profetas, eles não falam do aspecto expiatório da redenção. Eles não gostam de usar a mensagem, a velha mensagem da cruz. Gostam muito de testemunhos, mas o conteúdo da palavra do Senhor quase que não é abordado. E falam muito das chamadas decisões por Cristo. Então, os falsos profetas, eles têm uma conduta mais ou menos semelhante aos fariseus da época do Senhor Jesus Cristo, que foram muitos criticados pelo Senhor Jesus Cristo. A soberba da vida,
E dessa maneira, eles procuram fazer com que o caminho do Senhor seja um caminho mais fácil, um caminho que não seja tão apertado, como o Senhor colocou bem claramente nesse ensino. E dessa maneira, não falam das lutas espirituais, como Paulo coloca em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades espirituais nos lugares celestiais. Então eles não gostam de falar disso. E aí o que acontece? Há uma acomodação do povo de Deus. O povo de Deus não está preparado para a guerra. O povo de Deus não está como um exército do Senhor. O povo de Deus fica frouxo. Fica como no tempo de Elias, entre dois pensamentos. E dessa maneira o povo de Deus é fragilizado na sua psicologia, na sua mente. Por quê? Porque não tem a palavra do Senhor. Fica uma presa fácil para o inimigo. Então nós vamos prosseguir e agora vamos falar sobre o que o Senhor falou sobre as árvores e os seus frutos. Ainda dentro deste assunto, os versos 15 a 20, mas dando agora um outro tema, um outro foco. Estou lendo Mateus, estamos meditando em Mateus capítulo 7, versos 15 ao 20. Então os falsos profetas, eles sempre se sentem infelizes diante de determinadas declarações do Novo Testamento e determinadas declarações do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Mateus capítulo 23, verso 27. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, os falsos profetas, eles normalmente ensinam que nós não devemos ter uma crítica severa sobre outros ensinos. Não devemos, então, estar julgando, mas estarmos numa situação conciliatória. Então, essa é a posição dos chamados falsos profetas que o Senhor está nos ensinando aqui no Sermão do Monte. E aqui, uma situação que queremos destacar, que está no verso 17, o Senhor diz assim, primeiro ele fala no verso 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Abrolhos também é um espinheiro. Tá certo, irmã Neuza? É um espinheiro. Então, colhem-se figos dos abrolhos. Aí o Senhor diz, assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Quanto tempo leva uma árvore para dar fruto?
Aí já temos a primeira situação, né? Não é rápido, não é verdade? Demora um pouquinho, né? Não é chegar lá, plantou a árvore e logo a árvore já tem um fruto no dia seguinte. Demora um pouquinho. Então isso já é uma cautela que nós devemos ter. Quanto tempo já está essa árvore dando fruto, né? Então esse é um aspecto. Agora o Senhor, Ele ressalta a palavra o quê? Uma palavra negativa. Não significa que a árvore está estragada. A árvore está decadente, que não possa produzir fruto nenhum. Então aí já está um primeiro sinal. A árvore, ela não está estragada. Uma árvore que está estragada produz fruto? Não, né? Ela está ressequida, então ela não tem vida. Então, para ela produzir fruto, ela tem que estar na terra, tem que receber alguma coisa. Então, não está estragada. Essa é um primeiro sinal que o Senhor nos dá. E então, Ele está nos chamando a atenção para o fato de que as árvores que se assemelham umas às outras, porquanto parecem estar perfeitamente saudáveis, não produzem necessariamente a mesma qualidade de fruto, produz um fruto mau. Então a árvore, ela está boa. O que o Senhor queria ressaltar é o contraste. Vamos repetir? Contraste das árvores. As árvores parecem iguais, mas existe um contraste. E como vamos reconhecer o contraste? Quando o fruto é bom ou mau? Aí que está a grande questão. Como você vai descobrir? Alguém pode dar uma sugestão, já falamos isso hoje. Duas coisas tem que observar. Quais são? Doutrina, né? Doutrina, que é o quê? O ensino. O que está ensinando? Se lembram dos crentes de Bereia? Paulo estava lá pregando e eles iam lá. Opa, deixa eu ver se está ensinando certo. Precisamos ter um filtro espiritual. Doutrina e o que mais? Conduta, comportamento. Já falamos isso hoje, né? Que não adianta ter uma boa doutrina, mas o comportamento está todo errado, né? Então precisa essas duas coisas caminharem juntas, a doutrina e o comportamento. Aí você vai descobrir se o fruto é bom ou se o fruto é mau. Tem que dar um tempo, né? Para descobrir. Daí o Senhor disse, né? Os falsos profetas, eles estão disfarçados de peles de ovelha. Eles não são ovelhas, mas estão disfarçados de pele de ovelha. E dessa maneira, eles precisam ver se realmente houve o chamado renascimento espiritual. Qual é o centro do seu coração? Será que eles nasceram de novo? Será que as suas conversões foram conversões genuínas? Então, existe o que nós podemos dizer uma espécie de um elo indissolúvel
entre a crença, a doutrina e a vida da pessoa. Tem que haver concomitantemente essas duas disposições. Também, né? Então precisa haver essa associação daquilo que... Por isso que hoje é tão menosprezado, os crentes são tão menosprezados na praça, né? Ah, fulano é crente. Ih, não é assim? Aquele fulano é pastor. Ih. Então existe uma dissociação entre a doutrina e a qualidade, a conduta da vida. Então nós precisamos estar com a doutrina e a qualidade de vida. Era isso que o Senhor queria mostrar para os seus discípulos e para nós. Então, a natureza de uma pessoa se manifesta externamente. Vai chegar um momento, era isso que o Senhor queria fazer, mostrar que essa natureza, o que está dentro dela, vai se manifestar. Se o pastor chega aqui, acontece alguma coisa, o camarada começa a pular aqui, a gritar, o que os irmãos vão achar? Né? Ou na casa dele. Como é que é o pastor lá em casa? Será que ele grita? Bate na mulher? Então, aquilo que está dentro dele vai chegar uma hora que vai se manifestar. Sem a própria pessoa perceber, vai se manifestar os frutos. Daí vai se revelar. Inevitavelmente proclamamos aquilo que somos e aquilo em que acreditamos, sem importar quão cautelosos sejamos para ocultá-lo. Inevitavelmente tudo isso virá à superfície. A natureza forçosamente acaba se expressando. Uma hora vai aparecer. Aí o camarada é um leão, né? Então podemos ficar enganados por algum tempo. As aparências podem ser muito ilusórias, conforme todos bem o sabemos, mas as aparências não perduram. Existiu na história da igreja um grupo que foram chamados colonizadores da Nova América, que são os Estados Unidos, e nós cremos que hoje os Estados Unidos são o que são, por causa desse berço espiritual que herdaram dos chamados ingleses, de um movimento chamado puritanos. E os puritanos, eles tinham uma expressão para os chamados crentes temporários. Então eles tinham essa expressão, que eram crentes que ficavam um determinado tempo na presença de Deus, mas com o tempo se afastavam. A sua natureza não teve mudança. Então eles ficavam só nas aparências. E dessa maneira, eles queriam referir-se àquelas pessoas que parecem ter caído sobre a influência do Evangelho e que dão a aparência de haverem sido regeneradas e convertidas verdadeiramente e idoneamente. Tais pessoas passam a dizer as coisas certas e até se verifica certa transformação em suas vidas e parecem ser crentes, mas com o tempo acabam dando evidências claras que nunca tornaram-se verdadeiros crentes de forma alguma.
há uma espécie de lavagem superficial, que não foi suficiente, entretanto, para alterar a natureza íntima do indivíduo. Não foi lavado. E o que o apóstolo Pedro ensina lá na sua epístola: o porco volta à lama, né? Então aquilo foi uma lavagem superficial. Mas mesmo nessa lavagem superficial, Deus ainda tem, se a pessoa quiser, tem o poder para transformar a vida dela. Eu creio assim, né? Que são aqueles que um dia provaram do alimento do Senhor, receberam este santo alimento, mas voltaram às práticas antigas da velha vida, comeram aquelas bolotas horríveis que tem nesse mundo. Mesmo assim, Deus pode transformar. Mas, geralmente, são pessoas que vieram até aqui o batismo, deram a sua profissão de fé, falaram que ia seguir o Senhor até a morte, mas com o passar do tempo, essas pessoas vão ficando claudicantes na vida cristã. Encontram argumentos contra um, contra outro, contra a igreja, e assim acabam se afastando do convívio do reino de Deus. Então, o Senhor queria dizer o seguinte, que pela natureza, a natureza vai mostrar os frutos, né? Aquilo que está no âmago do coração, que é mais íntimo do coração, vai mostrar o fruto. Então nós precisamos examinar os respectivos frutos. Existem pessoas, e acontecia pelo menos mais nos mais antigos, que quando o cidadão chegava lá pelos seus 30 anos, né, depois de aproveitar a vida e tal, aí o que ele fazia? Ele queria uma esposa. Aonde ele iria buscar a esposa? Na igreja, né? Não era assim? Ele ia na igreja. Por quê? Porque ele sabia que na igreja ele ia encontrar uma boa esposa. Então ele era uma espécie de um crente temporário. E a irmãzinha lá, que estava com vontade de casar, olhava lá para o broto, né? Opa! O Senhor está mandando esse varão de guerra. Aí a irmãzinha casava. Depois do casamento, o que o camarada fazia? Primeira coisa, você está proibida de ir na igreja. Pronto. Então era um casamento misto, né? O camarada, ele não deu tempo de mostrar quem realmente é. Então as pessoas jovens que ainda não casaram, procura observar a natureza do seu possível cônjuge. Como trata a sua mãe? Como trata o seu pai? Como trata a família? Se ele grita com a mãe e com o pai, ele vai gritar com você. Pode tratar você, abrir a porta do carro, né? Ser muito gentil a princípio, mas depois ele vai gritar com você. E assim também é na vida espiritual. E isso envolve também a chamada filantropia. Pessoa boa, gosta de ajudar os outros. Mas, muitas das vezes, essa pessoa não passou pelo chamado novo nascimento.
E daí isso é uma espécie de ameaça para a igreja. Qual é o maior perigo que o Senhor queria mostrar aqui para nós? O Senhor queria mostrar que o maior perigo não é os que estão fora, mas é os que estão dentro. Está vendo? Como é importante esse ensino, um ensino mais extensivo. Esse era o perigo que o Senhor queria mostrar, porque é um cristianismo falso, um cristianismo espúrio, que a pessoa pode estar andando, sabendo, pensando que está no caminho certo, mas está no caminho errado. Um engano. Então, irmãos, é algo de muita importância que nós precisamos ter muito cuidado. E agora podemos então falar de alguns testes para nos deixar vacinados. Alguma coisa nós já falamos hoje. Se essa pessoa que está fazendo o ensino, geralmente é uma pessoa que ensina, que está no púlpito, né? Ou pode estar entre os irmãos, ela reconhece a santidade de Deus. Primeira coisa, Deus é o quê? Santo. Não podemos, como é que vamos comparar o ser humano, pecador? É como diz Isaías no capítulo 6, né, do seu livro. Ele teve aquela visão de Deus: ai de mim, que sou pecador, que habito junto com um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Então, geralmente, essa pessoa não destaca a santidade de Deus. Ela acha que a vida está boa, que você não precisa orar muito, que você não precisa ir muito na igreja, que você não precisa ler muito a palavra do Senhor, que você não precisa ser muito carola, está todo dia na igreja. Imagina, isso é um absurdo. Se eu vou de manhã na igreja, no domingo eu não preciso vir à noite. Já fui de manhã, já fui lá para assinar o meu ponto, aí o outro irmão assina o ponto por mim. Então, geralmente, são pessoas que não sentem essa necessidade, não reconhecem a sua pecaminosidade e querem cada vez mais se aproximar da santidade de Deus. Esse é um teste. Não estão percebendo a verdadeira mensagem da cruz do Calvário, e que toda a retidão de uma pessoa é inútil. Ela precisa ter as evidências do que nós já estudamos, evidências das chamadas bem-aventuranças. Essa pessoa é humilde de espírito, essa pessoa é mansa, essa pessoa tem fome e sede de justiça, essa pessoa é uma pessoa pacificadora. Que mais? Que mais tem no Sermão do Monte? Não são 8 as chamadas bem-aventuranças? Bem-aventurados. Então é um teste que nós vamos fazer, que isso vai estar intrínseco na natureza da pessoa. O que diz lá em Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito, o que é? Paz, mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade. Então, são frutos que vão mostrar a natureza da pessoa, não tem como. Vai mostrar, isso vai acontecer. Daí nós precisamos estar espertos, nos sondando no nosso dia a dia, aqui na igreja, sentadinhos. Parece fácil de concordar, né? Mas lá na segunda-feira,
atendendo o telefone, na escola, no trabalho, a coisa vai ficando difícil. O homem neotestamentário é sóbrio, grave e humilde, é um homem manso. Ele possui a alegria do Senhor em seu coração. Então, não é um homem tumultuoso, não se mostra carnal em sua vida. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4, e vamos parar por aqui, para os irmãos terem o intervalo e não atropelarmos a escola bíblica. Então, Paulo dizia assim, 2 Coríntios, ele está falando de um outro tabernáculo. Ele diz assim, desse tabernáculo: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, isso é, morrer, mas revestidos, isto é, ter a vida ressuscitada com Cristo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo tinha esse desejo, de cada vez mais ser uma pessoa consagrada a Deus. Dessa maneira, esse é um comportamento. Ele não se interessa pela pompa, pelo exibicionismo, pelas externalidades. Não lhe interessa provocar boas impressões a seu respeito. Antes, tal homem é alguém manso e humilde, cuja única preocupação é Deus, o seu relacionamento com Ele e com a sua verdade. Então não é um homem que quer impressionar ninguém. Ele quer viver uma vida humilde diante do Senhor. Daí você vai ver, esse é um teste. Opa, está aí. Amém, irmãos? Fica o convite para o próximo domingo. Vamos ver ainda a humildade, saber que Deus é juiz, são os nossos testes. E nós já estamos quase terminando esse Sermão do Monte. Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, para que tenhamos essas características.